perguntas a Jesus. Diz assim, ó, o batismo de João é do homem, ou é dos homens, ou é dos céus? Né? Jesus fez essa pergunta para ele, né? E eles responderam, se disser que é do céu, que é dos homens, Jesus ia perguntar, por que vocês não creem quando João Batista pregou? Se disseram que é do céu, ele ia dizer, por que vocês não creram, né? Então eles falaram que não sabiam, né? Então Jesus estava sendo ali interrogado por estes homens, mas querendo, na verdade, envergonhar ou prender Jesus, né? Mas Jesus disse, olha, eu também não te respondo. Então Jesus, ele faz ele traz essa parábola para os publicanos, para que eles soubessem que eles viviam de uma falsa religião, que eles viviam uma religião de aparência, eles serviam a Deus de boca para fora, não tinham uma verdade, não, eles não tinham uma adoração verdadeira. Eles não tomavam atitude de filho, mas tomavam atitude de religiosos, meros religiosos, hipócritas, pessoas que vestiam a capa de crente, vestiam a capa de servo de Deus, mas na verdade não eram servo de Deus, né? Então Jesus, numa terça-feira como esta, estava ali comentando sobre o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento. Então essa parábola dos dois filhos nos traz advertência que são importantíssimas para nós, né? Alguns ensinamentos que é muito importante para as nossas vidas, né? E nós precisamos guardar esses ensinamentos. Aqueles homens estavam interrogando a Jesus, mas por que eles não viram que Jesus era realmente o Filho de Deus? Será que era porque eles tinham o Espírito Santo? Pelo contrário, eles não tinham o Espírito Santo. Eles não tinham a presença de Deus na vida deles. Então, numa terça-feira como essa, Jesus nos traz algumas advertências importantíssimas, que é nessa noite que eu irei falar sobre essas advertências. Primeiro, não existe vida com Deus sem arrependimento. Bom, a parábola fala que um homem tinha 2 filhos e ele pediu ao primeiro, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse, vou não, mas depois foi. Arrependeu-se de ter dito não e depois foi. Ao segundo filho, ele disse, vai trabalhar na minha vinha. E o segundo filho disse, eu vou, mas não foi. Certo? Então, Jesus compara aqui os publicanos com as prostitutas, as meretrizes. Aqui no versículo 28, diz assim, olha, um homem tinha 2 filhos, dirigindo ao primeiro, disse, vai trabalhar na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Esse que primeiro disse que não quero, mas depois foi, se arrependeu, foi, né? Jesus compara como se fosse a meretriz, né? E depois chegou para o segundo, e disse, olha, vai trabalhar na minha vinha. E o segundo filho disse, eu vou, mas não foi. Ele compara com os publicanos, ele compara com os fariseus, com alguns judeus que viviam numa religiosidade. O que Jesus quis nos trazer nessa parábola? Que existem muitas pessoas no nosso meio que estão vestindo uma capa de religiosos, estão vestindo uma capa de servo, de crente, né? E Jesus, nessa primeira advertência, ele vem falando, não existe uma vida com Deus sem o verdadeiro e puro arrependimento. O arrependimento não é uma atitude de boca para fora, não é algo somente que você de boca para fora falou
que era de Deus, que servia, como muitos que aceitam a Jesus, declaram que é de Deus, que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador, mas quando chegam os problemas, quando chegam as tentações, quando chegam as provações, desistem de Jesus. Jesus não é Senhor, Jesus não é mais Salvador. E essa capa, Jesus está cansado dessa capa. Então, numa terça-feira como essa, que antecedia a sua morte, né, que foi numa sexta-feira, Jesus estava nos ensinando, sejam crentes genuínos, seja um cristão genuíno, seja um filho verdadeiro, não queira vestir capa, não queira vestir uma capa achando que Deus não nos conhece, achando que Deus não conhece o nosso íntimo, achando que Deus não conhece a sua vida. Deus conhece o seu deitar e conhece o seu levantar. Então, nesta noite, o Senhor, como numa terça-feira como essa, Jesus nos ensinou aqueles homens, sejam crentes genuínos, se arrependam do seu mal, se arrependam dos seus pecados, se arrependam das suas atitudes. O arrependimento é o ponto principal para se fazer a vontade de Deus, né? O arrependimento é o resultado de uma vida regenerada, né? Uma vida regenerada, ela passou pelo arrependimento, ela passou, na verdade, pelo o constrangimento de Jesus. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então precisamos passar pelo constrangimento, precisamos entender que Jesus, ele nos adverte. Não existe uma vida cristã sem ter o arrependimento. O arrependimento verdadeiro é o reflexo do Espírito Santo em nossas vidas. Se não nos arrependermos, é porque nós não temos o Espírito Santo em nossas vidas. O único que pode nos convencer dos erros dos nossos não. Amém? Ou seja, Jesus viu que muitas prostitutas, meretrizes, prostitutas, ladrões, roubadores, homicidas, né, estupradores e outras coisas mais, quantas vezes as pessoas disseram não? Né? Então, somente o genuíno arrependimento faz a pessoa dizer o sim. E o Espírito Santo é o condutor disso tudo. Então você que é um servo do Senhor, que tem o Espírito Santo na sua vida, Jesus nos ensinou numa terça-feira como essa, na Semana Santa, numa semana como essa, uma Semana Santa, a semana de uma terça-feira como essa, Jesus nos ensinou a nos arrepender dos nossos pecados, a nos arrependermos dos nossos delitos. Jesus conhece o seu deitar, o seu levantar. Jesus conhece a sua vida, e se você não se arrepender, não há perdão de pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento é o ponto principal para se fazer a vontade de Deus. Eu te pergunto, você tem se arrependido? Você tem se colocado diante de Deus como um servo? Talvez você esteja doente, esteja me assistindo ou nos assistindo. Talvez você esteja na tua cama, no teu leito, deitado, precisando de um milagre de Deus. O ponto principal para se fazer a vontade de Deus é o arrependimento. Talvez Deus ainda não te escutou porque você ainda não se arrependeu de muitos delitos, de muitos erros que você cometeu. Você precisa do arrependimento. Você precisa ser sincero. Somos seres humanos, erramos, pecamos. Mas precisamos nos arrepender. Precisamos chegar diante de Deus com um coração sincero, com um coração íntegro, porque Deus não despreza um coração sincero. Um coração arrependido, Deus não despreza. Então, o primeiro ponto que você tem que tomar, observar, guardar no teu coração, é que não existe uma vida genuína com Deus sem ter o verdadeiro
arrependimento de pecados. Arrependimento é o ponto inicial para se fazer a vontade de Deus. Repito, o segundo ponto que a gente pode observar, a segunda advertência, né? A primeira advertência é que não existe uma vida cristã sem arrependimento, e a segunda advertência é que para Deus a condição do homem é de apenas pecador. Pecador. Amém? Então, Jesus, quando fala dessa prostituta, compara a prostituta e os publicanos, porque na época eles se achavam mais santos que todo mundo. Eles se achavam mais perfeitos do que todo mundo. Todo mundo para eles estavam condenados ao inferno, né? E eles puros, né? Então, existiam no meio deles, muitos erros que Jesus via. Jesus chegou a chamá-los de filhos do diabo e não filhos de Deus. Para vocês terem ideia como eles vestiam a capa do cristianismo, ou da religiosidade. Eles se achavam religiosos, eles se achavam servos, mas na verdade eram pessoas que estavam ali sem fazer a vontade do Senhor. Então, Jesus disse, olha, vocês dizem que fazem a vontade de Deus, mas depois não cumprem a vontade de Deus. Diz que vão, mas na verdade não vão. Porém, as meretrizes disseram que não, mas depois se arrependeram. Ou seja, eles tiveram arrependimento e vocês não se arrependem. Quantas pessoas não se arrependem dos seus erros e delitos e pecados? Quantas pessoas não se arrependem dos seus pecados? Quantas pessoas estão aí, pecado por cima de pecado, erro por cima de erro, falha por cima de falha? Há quantos anos você permanece no teu erro? Há quantos anos você permanece na mesma coisa? Deus ainda não te perdoou, porque você não se arrependeu, porque você não se regenerou, porque você não se converteu dos teus pecados. Sinta-se, você que continua assim, sinta-se não perdoado, não perdoado. Mas se você se arrepender hoje, mas se você se converter dos seus maus caminhos hoje, Deus está aqui para te perdoar dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a segunda advertência é que a nossa condição precisa se convencer que a nossa condição diante de Deus não é de autoridade. Não adianta você usar de autoridade ou de autoritarismo. Você precisa entender que a sua condição diante de Deus é de pecador. Pecador. Disse João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Disse João Batista, que o Senhor cresça e eu diminua. Ou seja, que eu me abata, eu não sou nada. Disse também João Batista, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Imagine de batizar o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então, eu gostaria que você entendesse que a sua situação é de pecador, de pecador. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, né? Desde o mais importante até os mais rejeitados da sociedade, pois a condição do homem é uma só. A boa notícia é que o sangue de Jesus é poderoso para resgatar o pior dentre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa entender que num dia como hoje, numa terça-feira como essa, o Senhor, Ele nos ensinou, nos deu 3 advertências primárias. Primeiro, não existe vida genuína com Deus, não existe cristianismo, não existe servidão com Deus sem um arrependimento. Segunda advertência, para Deus,
para Deus, a minha, a sua, a nossa condição é de pecador. Louvado seja Deus. Não importando a sua condição social. Não importa a sua condição social. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira advertência que o Senhor nos traz nesta noite. Palavras são apenas palavras, né? Ninguém pode surpreender Deus, não podemos enganá-lo jamais. Muitos acreditam que conseguem manter as aparências diante dele. Olha, muitos pensam que pode manter as aparências diante dele. Não pode. Deus sabe e vê tudo. Mas perante Deus, todas as máscaras, todas as máscaras caem. Ele sabe como é o nosso rosto por detrás da maquiagem, como conhece o nosso coração e julga as nossas intenções. Não adianta nós usarmos máscara aí, diante dessa pandemia, está todo mundo aí, não, Deus não me conhece não, que eu estou de máscara. Pois ele sabe quem você é por trás das máscaras, tá certo? Ninguém pode enganar a Deus, não podemos enganar a Deus com palavras bonitas, com louvores, né, inscritos, ou com orações eloquentes, mas Deus conhece esse comportamento, se ele é sincero ou não, tá bom? Então não adianta palavras bonitas, orações eloquentes, louvores inspirados, chorar e estar ali se derramar, se por trás dessa máscara existe na verdade uma falsidade. Não, o que Jesus quis ensinar aos publicanos e fariseus, aos falsos religiosos, foi que eles precisavam se converter, precisavam mudar de vida. Deus não estava perdoando o pecado ou pecados se não houvesse arrependimento. Jesus estava dizendo, olha, vocês dizem que servem ao Senhor, mas não servem. Porém, eles dizem que não servem, mas eles se arrependem dos seus pecados. Porque Deus, ele quer que o homem reconheça a sua condição de pecador. Talvez é o que esteja faltando para a sua vida. Talvez é o que esteja faltando para você, se colocar como pecador, se colocar como arrependido, se colocar como, usar palavras genuínas, palavras sinceras, palavras do coração. Arrependimento vem do coração, vida sincera vem do coração. Não adianta louvar, não adianta orar bonito, não adianta fazer orações eloquentes. Deus conhece o comportamento sincero ou mentiroso, sincero, verdadeiro ou não. Precisamos estar atentos nas nossas palavras. Não podemos mudar. Precisamos ser unânimes nas nossas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus conhece todo o nosso coração. Ele conhece a intenção do coração do homem. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro, após Jesus ter curado um coxo à porta da igreja, lá em Atos capítulo 3, algumas pessoas, lá em Atos capítulo 4, príncipes, autoridades, eles quiseram impedir que Pedro e os demais apóstolos pregassem sobre Jesus. E Pedro, discursando para essas autoridades, ele disse assim, olha, quem fez isso não fomos nós. Foi aquele Jesus que vocês consentiram na crucificação deles. Capítulo 4 de Atos. Lembra daquele Jesus que vocês consentiram? Foi ele que curou este homem, não fomos nós. Mas julguem entre vocês se mais convém fazer a vontade de Deus ou a vontade de vocês. Isso falando com as autoridades. No capítulo 3, no versículo 19, Pedro e João
falou para as pessoas que as pessoas precisavam se arrepender e se converter. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha após isso o tempo de refrigério para a sua alma. Então, nessa noite, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que nós precisamos nos colocar como numa condição de filho, e não de bastardos. Nos colocar numa condição de filhos, e não termos uma aparência de filhos. Você precisa ter a convicção, chegar ao ponto de bater no seu peito e dizer que eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus. Muitas pessoas estão preocupadas com algumas profecias que ao longo dos anos, não as que teve agora de 30 de março, como o dia de hoje, como muitas outras profecias. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Lá em Êxodo capítulo 9, Deus mandou os judeus se trancarem em casa e pegar o sangue do cordeiro e melar ali no umbral da casa, porque onde tivesse o sangue do cordeiro, ali o espírito da morte não iria entrar nas casas, nos lares, mas a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte iria entrar e matar. Aquilo ali aponta a Cristo, certo? Eles não tinham Cristo. Eles não tinham, na época, não tinham o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não tinham Jesus. Estavam na lei. O perdão dos pecados deles estava pela a morte de um cordeiro macho, certo? Imaculado ali. E eles precisariam de um sumo sacerdote para perdoar os seus pecados. Nossa condição hoje é diferente. Hoje nós temos Jesus aonde? Dentro de nós. Temos o Espírito Santo, temos Jesus dentro de nós. A Bíblia diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Não há. Não há espírito de morte para nós. Não estou falando da morte eterna. Morrer, irmãos, todos nós iremos um dia. Todos nós iremos morrer um dia. Agora nós não podemos pegar um acontecimento que não é para agora e aplicar para o hoje. Se preocupe com o princípio das dores. Se preocupe em levar Jesus para a sua vida. Precisamos ter esperança, irmãos, de dias melhores. Eu não quero que Jesus volte agora. Eu não queria morrer agora, irmãos, porque eu preciso pregar a palavra. Eu preciso ganhar almas para Jesus. Mas todos nós um dia, irmãos, não mais estaremos aqui. Um dia não estaremos mais aqui. Mas precisamos deixar um legado. Não posso viver morrendo de medo, me trancando dentro de casa, morrendo de medo com o que Deus vai trazer aqui, não, meus irmãos. Não que eu vá tentar a Deus, não que eu vá ficar tentando a Deus, de forma alguma. De forma alguma. Ah, pastor, o senhor não usa uma máscara? Eu uso, que eu não vou tentar a Deus. Mas, irmãos, ter medo dos acontecimentos escatológicos? De forma alguma. Porque ninguém se escapa disso. Ninguém vai escapar dos acontecimentos escatológicos. Nenhum. Ninguém. Inclusive o Apocalipse, o livro das revelações, ele fala para dois tipos de pessoas. Ele fala para a igreja e fala para aqueles que têm Jesus e para aqueles que não têm Jesus. E ali, até para a igreja, as 7 cartas, ali, ele traz advertências. Agora eu ficar com medo, me trancando, vou ungir minha casa, eu te unge a nossa casa em todo momento, meu irmão. Em todo instante. Agora eu vou ficar com medo de quê, irmãos? Quem é que vai escapar do juízo de Deus?
Será que eu me esconder dentro da minha casa? Eu não estou vivendo o Velho Testamento, eu não estou vivendo lá no Egito. Eu tenho Jesus na minha casa, eu tenho Jesus na minha vida, irmãos. E a Bíblia me garante, no Novo Testamento, nenhuma condenação há para mim, porque eu me arrependi dos meus pecados, eu me arrependi das minhas falhas, eu me arrependo todos os dias do que eu falo, do que penso, do que faço. Me arrependo. Já confessei diante de Deus. E você já fez isso? Eu creio, irmãos, que eu sou esse primeiro que Jesus fala, que disse não um dia. Eu disse não para Jesus um dia, mas hoje eu digo sim. Eu neguei Jesus um dia, mas hoje eu confesso a Jesus. Um dia o Senhor se entristeceu comigo, mas hoje, a cada dia, eu quero alegrar o meu Deus, principalmente quando eu estou aqui pregando a palavra de Deus, e sabendo que essa palavra vai para milhares de pessoas, espero que vá em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender que não existe vida com Deus sem arrependimento. Se converta a isso. Deus não muda, Ele é imutável. Segundo, eu preciso saber que a minha condição diante de Deus não é de autoridade, é de pecador. Então eu tenho que me prostrar diante dEle. Jesus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a Bíblia diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Quem é você? Olhos altivos? Olhos altivos? Nós estamos aqui para questionar a Deus. Nós não estamos aqui para se colocar como autoridade. Nós somos servos. E jamais deixaremos de ser servos. E a terceira advertência é que palavras são apenas palavras. Deus quer servidão. Deus quer algo genuíno. Pare de achar que nós podemos ser um cristão somente de boca. Somente de boca, de forma alguma. Seja um grande servo. Seja um grande adorador do Senhor. Não basta palavras bonitas, orações eloquentes, palavras, louvores inspirados, né? E algo mais, se você não tem uma vida genuína com Deus. A Bíblia fala em Tiago, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes. Vamos lutar, irmãos. Não que eu seja perfeito, não sou. Não sou perfeito, mas todos os dias eu procuro e busco um conserto diante de Deus. Faça isso você também. Faça isso você também. Você sabe quando é que Deus perdoa os nossos pecados? Quando há mudança de vida, quando há regeneração. Certo dia, uma pessoa chegou e disse: olha, o meu marido não me perdoou. E aquela pessoa disse: mas você se arrependeu? Essa é a pergunta. Só há perdão quando há arrependimento. Eu te pergunto, você se arrependeu dos seus pecados? Receba de Deus essa palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida. Na nossa igreja, nós também temos nossos cultos temáticos na terça-feira. Toda terça-feira nós temos nosso culto temático. Como é a Semana Santa. A Semana Santa, esse é um estudo que eu tirei na internet, do site estiloadoração.com. Então, se você quiser visitar o site, muito bom, eu recomendo. E que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração.
né, que Deus vai falar a tua vida. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra maravilhosa, mais e mais para você. Louvado seja Deus. De qualquer forma, só existem 2 filhos. Só existem 2 filhos. Não há o terceiro filho. Ou somos como o primeiro, ou inevitavelmente seremos como o segundo. A parábola dos 2 filhos deixa muito clara essas advertências. Você pode aproveitar e ler os nossos artigos. No caso, está falando aqui o site, tá certo? Então, acesse lá, muito bom, muito maravilhoso. E saiba que Deus te ama, Jesus te ama e Ele quer o melhor para a sua família. Ele quer o melhor da sua casa, Ele quer o melhor para a sua família, né? Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por muitas pessoas, né? Também, mas a gente vai fazer essa oração pela sua vida. A gente vai fazer essa oração por você, né? Que ouviu essa palavra, você que se encaixou, né? Dentro dessa parábola, desse ensinamento. Numa terça-feira como hoje, Deus nos trouxe um ensinamento também da parábola dos 2 filhos. Qual dos 2 você tem sido? O primeiro ou o segundo? Se for o segundo, se arrependa. Se arrependa. Se for o primeiro, se arrependa também. Se volte para Ele. Pastor, eu tenho feito coisas erradas, mas eu tenho me arrependido. Então você é o primeiro. Ah, pastor, mas eu sou daqueles que digo sim para Deus, mas depois eu digo não. Deus, Ele tem uma oportunidade para você. Você quer a oportunidade de Deus? Você quer a vontade de Deus na sua vida? Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos nos colocar diante de Deus em oração. Se você estiver em família, feche os olhos aí, pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado, do seu marido, da sua esposa, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite nós entregamos nas Tuas mãos a vida de cada pessoa que aqui está, Pai. Está nos assistindo, Deus. Que o Senhor abençoe, guarde, que o Senhor possa encorajá-los, meu Deus, a Te servir, a Te adorar. Abençoe de forma maravilhosa, gloriosa, que haja arrependimento, que haja sinceridade, não mentira, para com a Tua igreja, para com aqueles que estão nos assistindo. Meu Deus, que haja mudança de vida, Pai. Essas 3 advertências, que nós possamos a cada dia guardar no nosso coração, Pai. Que nós possamos estar com o coração sincero e verdadeiro. Nós sabemos, meu Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, Pai. Queremos estar em Ti, Pai. Estenda Tuas mãos sobre nossas vidas. Nos abençoa, Pai, de forma gloriosa e poderosa, Pai. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer em nossos corações. Nós Te louvamos e Te engrandecemos e Te adoramos em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, faz a Tua vontade. Eu oro também, Senhor Deus, pelas pessoas que nos pedem oração. Eu oro por todos aqueles que aqui no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, estão precisando de um milagre. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Marcos, a irmã Márcia, que já estão recuperados da Covid. Graças a Deus. Mais um que está saindo da nossa lista de oração, porque se complicou, né, a Covid. Graças a Deus saiu. Estamos ainda orando em oração pela vida da Girlene, da irmã da Girlene. Que Deus abençoe. Né? Quero louvar o Senhor pela vida da Fafá, minha tia, né? Que Deus abençoe a vida dela cada vez mais. Senhor, meu Deus, Pai, e muitos mais que nos pedem oração, né? A família do Miquel, da Neuza também, que nos pede oração pela vida da Dalva, mais e mais. Deus toma a vida dela. E os demais que também, familiares, que nos pedem oração. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus venha consolar todas as famílias que perderam seus entes queridos. Que Deus possa abençoar de forma poderosa e gloriosa. Que Deus possa trazer o consolo para você, meu irmão. E você que está me assistindo, você que precisa do consolo de Deus, Deus vai te dar consolo. Você que está doente, que Deus te abençoe. Quero orar também pelo Roger, nosso irmão em Cristo Jesus, aqui da igreja.
né, que é o líder de jovens da nossa igreja, está doente ainda, que Deus possa trazer consolo, que Deus possa trazer cura, restauração, que Deus possa fazer milagres na sua vida. Que se eu esqueci de alguém, eu peço perdão, mas que Deus abençoe a todos que nos pediram oração, que Deus esteja contigo, te guardando todo mal, em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui na casa do Senhor para trazer mais uma mensagem para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que o Senhor possa te dar muita paz e que nós possamos, em nome de Jesus, logo, logo, sairmos dessa situação tão difícil, que os trabalhadores voltem ao seu trabalho, que essa lockdown possa nós possamos sair dessa lockdown aqui no Ceará, que todos nós possamos, né, voltar às nossas atividades normais, que tudo aconteça, todo mal caia por terra, tudo que o inimigo tem colocado em nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, né, esteja contigo em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Quero orar também pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, né? Deus esteja contigo. Se você deseja fazer transferência, né, está aí o endereço, também o Pix. Se você desejar vir aqui na igreja, estaremos aqui todos os dias de culto, na terça, na sexta e no domingo. Na terça, às 7 horas, na sexta, às 7 horas, no domingo, às 17 horas. Se você quiser marcar uma conversa, um atendimento com a gente, com nós pastores, eu e a pastora Elda, né, entre em contato com a gente, e marque um horário para a gente conversar, lhe atender, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz e até sexta-feira. Amém.